Olá, povo de Deus! Como vocês estão, meus queridos? Estão bem? Vamos lá, vamos começar mais uma noite aqui, mais um bate-papo gostoso, né? A gente estava empolgado no último vídeo ali com os selos, e aí a gente tem aquela pausa, né? Na sequência dos selos para falar dos 144 mil, e quase que a gente esquece do sétimo selo. A gente ia esquecer justamente o sétimo selo, ó. Mas que bom, hoje então nós vamos tratar do sétimo selo, tá certo? E de tudo que acontece ali no sétimo selo envolvendo as 7 trombetas, ok? Então eu queria convidar você nesse momento para fechar os seus olhos, para a gente poder fazer uma prece ao nosso Deus. Podemos? Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai Santo e Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai amado, pelo dom da vida, pelo Senhor estar conosco neste momento, pelo perdão dos nossos pecados, pela paz e pela tranquilidade, Senhor. Queremos te agradecer de uma forma muito especial por o mais novo membro da nossa igreja, o pequeno Isaías, que nasceu há pouco tempo. Que sua mãe Marilene possa se recuperar em paz, Senhor. Fica conosco nesse momento, que o Senhor seja o nosso professor, que o Espírito Santo conduza esta hora, nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Ok, queridos? Vamos lá? Sétimo selo, Apocalipse capítulo 8. Vamos lá? Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8. Para a gente tratar agora do sétimo selo. Deixa eu tomar aqui minha água. Pois bem, vamos lá. Sétimo selo do Apocalipse. Antes da gente começar, eu preciso deixar uma coisa clara aqui para vocês e para mim também compreender. Eu não sei se você conhece o mito de Prócusto, aliás. O mito de Prócusto é um mito grego, né? Uma história grega, que diz assim, que Prócusto ele era um ladrão, uma pessoa desonesta. E ele morava num lugar, tinha uma estalagem, e ele fazia um desafio. Se você deitasse na sua cama, ele tinha uma cama de ferro, e aí era assim, se você deitasse na cama dele, a cama era exatamente do tamanho dele, e passasse alguma coisa, ele iria cortar. E se ficasse faltando, ele ia esticar a pessoa até a pessoa ficar do tamanho da cama. A questão é que o Prócusto, ele tinha na verdade 2 camas, uma maior e uma menor. E ele mandava os seus empregados mudarem de cama de acordo com o tamanho da pessoa. Se a pessoa era pequena demais, ele mandava colocar uma cama maior. Se a pessoa era alta, ele mandava colocar a cama menor. E assim, ele nunca perdia. E com isso, ele conseguia roubar os seus hóspedes. O que é que eu quero dizer com isso? É que quando o assunto é interpretação de profecias, quando o assunto é profecia bíblica, a gente pode correr o risco de entrar no mito de Prócusto, querendo mudar o texto, querendo ajustar o texto, para que, no final das contas, a Bíblia se molde ao que nós acreditamos dela. E precisamos ser muito honestos com relação à interpretação bíblica, principalmente quando o assunto é o livro de Apocalipse, que é o livro que a gente está conversando aqui. Sabe por quê, queridos? Pelo que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, os versos 18 e 19. Eu vou ler aqui para você, para que você possa compreender, porque é exatamente onde eu quero chegar. Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19, diz assim: Eu advirto a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro.
E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Então, quando o assunto é interpretação do livro do Apocalipse, nós precisamos ser muito honestos. Precisamos tratar com muita seriedade, para que não venhamos a ser retirados do livro da vida, porque retiramos partes do livro, e muito menos para que sejamos acrescentados os flagelos, as pragas contidas neste livro, caso a gente acrescente alguma coisa que não seja exatamente a palavra de Deus. Eu estou falando isso porque existem 3 correntes de interpretação mais comuns hoje. E 2 delas eu particularmente, entenda, isso aqui é uma opinião particular, não é um posicionamento oficial da Igreja Adventista, mas é um posicionamento meu. Eu considero 2 delas muito falhas no seu método interpretativo e por isso eu particularmente não as uso. A primeira é o preterismo. O que é isso? O preterismo, ele aplica o livro, a interpretação das profecias do livro do Apocalipse, basicamente para o período antes de Cristo, salvo pouquíssimas exceções que eles dizem que se aplicam ao primeiro século. Então o preterismo, ele apresenta as profecias como sendo todas cumpridas no passado, e isso me deixa um pouco desconfortável com relação, por exemplo, ao milênio e algumas outras profecias que estão contidas no livro do Apocalipse, que são de caráter exclusivamente futurista, assim, para o futuro. Futurista não, mas se aplicam ao futuro, ainda não se aplicam aos nossos dias. Então eu não me sinto confortável em seguir pela linha do preterismo. O futurismo, que é o oposto do preterismo, eles jogam as profecias do Apocalipse todas para após a vinda de Cristo. Por exemplo, as 7 cartas são 7 cartas para a igreja, para as igrejas que permaneceram na terra depois do povo de Deus ser arrebatado nos ares. E isso me deixa também muito desconfortável, porque se eu jogo tudo isso daqui para depois da vinda de Cristo, então aplicações que são feitas, por exemplo, aos nossos dias, elas na verdade não se cumprem, e ainda irão se cumprir. E isso deixa o povo de Deus desprotegido, desguarnecido, uma vez que um dos propósitos da profecia é a instrução, é instruir o povo de Deus com relação ao que aconteceu, o que está acontecendo e o que irá acontecer. Então, quando eu aplico o futurismo à interpretação do livro do Apocalipse, eu fico desguarnecido com relação a muita coisa que está acontecendo hoje e que, pelo menos no meu entendimento, mas que não se aplicaria para hoje, né? Então, fica muito desguarnecido. Então, eu particularmente gosto e utilizo o método historicista, que é um método de interpretação da Bíblia em que as profecias do Apocalipse, elas se cumprem ao longo da história. Então eu tenho partes do livro que se cumpriram no passado, partes deste livro estão se cumprindo agora, e eu tenho partes do livro que também se aplicam ao futuro. E por que isso me acomoda? Isso me acomoda porque eu vejo a precisão da profecia ao se cumprir no passado, o que me dá segurança para o que está acontecendo hoje, o que a profecia me determina para hoje, e também me dá esperança para o que está para se cumprir. Então eu utilizo o método historicista por isso, porque ele me dá segurança, ele me dá certeza e me dá esperança. Eu tenho segurança do que já se cumpriu, porque eu posso ligar a história e perceber a exatidão da profecia. Isto me dá certeza de que o que se cumpriu no passado e o que está profetizado para se cumprir no presente está se cumprindo. E esperança no que está por vir. Então isso é o método historicista que eu particularmente interpreto
e uso para interpretação do texto bíblico, ok? Queridos, dito isso, vamos então para o 7º selo. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, ok? Abra aí a sua Bíblia e nós vamos então dar uma olhada no que está aqui para o capítulo 8 do livro de Apocalipse. Vamos lá? Quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Desculpem. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, os quais foram dadas 7 trombetas. Vi outro anjo, e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado, muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Que cena interessante. O 6º selo trazia ali um cenário bem conturbado, né? Terminava falando sobre o período de provação, de perseguição, terminava dizendo quem pode estar de pé diante do dia do Senhor. E aí a gente tem aquele interlúdio, aquela pausa na visão, né? Onde João está vendo uma coisa e agora a atenção dele é direcionada para outra, para responder a pergunta do capítulo 6, então é apresentado, os 144 mil. E agora nós voltamos para o 7º selo. E o 7º selo começa falando de que há um silêncio no céu por cerca de meia hora. Muitas pessoas me perguntam, pastor, o que é então esse silêncio de cerca de meia hora? Queridos, silêncio só há em 2 situações. Ou quando todos permanecem calados, em expectativa, né, entretidos com o que estão vendo, ou quando não há ninguém. Você concorda? Você chega na sua casa e não tem ninguém nela, só você. A casa fica como? Em silêncio. Ou quando estão todos abismados, estão espantados e permanecem em expectativa ali, sem ninguém dizer uma única palavra, ficam em silêncio. Pastor, qual das duas então é? Queridos, eu não vou dizer para você qual das duas expectativas é. Pode ser que este silêncio ocorra porque o céu está vazio. E quando o céu ficará vazio? Quando Cristo então estiver retornando, né, com milhares e milhares de anjos, o cortejo que sai então da cidade santa em direção à terra para buscar os seus salvos. Ou porque as cenas que estão para acontecer são cenas que geram uma expectativa tão grande no céu que o céu permanece em silêncio. A questão de meia hora. Queridos, se você for fazer aí um cálculo, tomando o princípio de dia-ano, né? Então, um dia por um ano 365 dias. E aí, então, você vai fazer os cálculos de quanto seria uma hora, né? E aí, se você dividir 365, né, um dia, divide aí por 24, né? Deixa eu fazer aqui uma conta rápida. Rapidinho aqui, tá? Aqui tem a calculadora, pronto, não vou nem precisar fazer na mão. Então eu tenho 365 dividido por 24. Aí eu tenho aqui 15. Arredondado aqui eu tenho 15.
Então 15 dias corresponderia a 1 hora profética. Mas aí diz que o silêncio foi por cerca de meia hora. Então você pegue 15 e divida por 2 e você vai ter aí algo em torno de 7,5. Tá bom? Se você aplicar o ano aí de 360 dias, você chega a 7. Então seria algo em torno de um silêncio por volta de 7 dias. Durante 7 dias o céu permaneceria em silêncio. Aí algumas pessoas já me perguntaram assim, pastor, 7 dias é o tempo que Jesus levaria para ir da cidade santa até aqui a terra? Pode ser que sim. Eu prefiro dizer que se o céu estava em silêncio, então na verdade para o silêncio ser rompido é quando as pessoas chegam ao lugar. Eu diria que 3,5 para ir, 3,5 para voltar. Queridos, o que eu sei é o seguinte, é que um dia para Deus é como um ano, e um ano para Deus é como um dia. Então, eu prefiro guardar um certo silêncio quanto a isso. Há autores que defendem essa ideia de que esse selo é o momento em que Cristo está vindo à Terra. Eu particularmente não vou defender essa ideia, e vou dizer por quê, tá? Porque olha que interessante aqui, a partir do verso 2, eu tenho aqui uma visão do santuário, tá? Há uma visão aqui, 7 anjos com 7 trombetas, e um 8º anjo, o negócio aqui está meio tenso hoje, né? Um 8º anjo, e esse 8º anjo, ele está ministrando no santuário. Era a função dos sacerdotes, tá, nos turnos no santuário terrestre, prepararem o altar de incenso. Então eles vinham com o incensário, pegavam as brasas do altar de sacrifício, despejavam as brasas no incensário, cobriam com o incenso e colocavam lá no altar. O que é que isso me dá de ideia aqui? Aqui eu tenho a ideia, queridos, de que, na verdade, Cristo ainda está ministrando no santuário celestial. E por que eu digo isso? Porque é papel de Cristo, é função de Cristo, queridos, ministrar, preparar, receber as orações dos santos e atender estas orações. Deixa eu fazer assim, eu vou preferir que a Bíblia explique para você. Vai ser melhor assim. Abra aí a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16, tá bom? Abra aí a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 16. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 16. Essa tosse está horrível. Números, capítulo 16. Vamos lá. Os versos 46 e 47. Diz assim: Números, capítulo 16, versos 46 e 47. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à comunidade e faze expiação por eles. Grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Fez Arão conforme, olha só, fez Arão conforme ordenou Moisés e correu ao meio da comunidade. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez expiação pelo povo. Então, queridos, essa cena agora da 7ª trombeta é uma cena de expiação, tá certo? Alguém está fazendo expiação pelos santos, pelas orações dos santos.
que estavam sendo misturadas com a fumaça e sendo então oferecidas diante de Deus. Agora, já que o assunto aqui é expiação, ou seja, é intercessão, Arão estava ali intercedendo a Deus pelo povo. Então, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Olha o que diz aí. 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5. Abra aí a sua Bíblia, tá? Não fique só com o que eu vou ler para você, mas acompanhe aí. 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, diante desses dois versos, uma vez que o incenso era usado como instrumento de intercessão, e este anjo está intercedendo perante o povo, o que é que eu creio aqui? Indo para Apocalipse capítulo 8, que este anjo que aparece no verso 3, tá certo? E ministrando diante de Deus é Jesus Cristo. Sendo assim, queridos, como eu posso dizer que este silêncio no céu é a volta de Cristo, se Cristo ainda está no santuário celestial ministrando, intercedendo ao povo? O que me parece mais plausível de ser dito aqui é que neste momento, diante das 7 trombetas, e aí a gente vai divergir, por exemplo, das 7 pragas, que é o período de angústia, aqui, durante as 7 trombetas, Cristo ainda está intercedendo a Deus pelo seu povo. Ou seja, as orações dos santos estão sendo oferecidas perante Deus. Cristo, através dos méritos adquiridos na cruz, é capaz de interceder a Deus em favor do homem. Como isso se faz? E aí uma das obras mais lindas é quando eu e você pecamos e o salário do pecado é a morte, tá? Então o salário do pecado é a morte. E todo aquele que pecar, este morrerá. Porém, nós pecamos e não morremos. Por quê? Porque Cristo é o único capaz de entrar diante de Deus, mostrar as marcas da cruz, os méritos da cruz, e clamar ao Pai: Pai, não mata, não derrama o sangue dele, é o meu sangue, eu derramei o meu sangue, Pai. E essa intercessão de Cristo, mostrando ao Pai os méritos da cruz, as marcas da cruz, que fazem com que o ser humano pecador seja justificado, mesmo sendo pecador, receba a justificação pela fé, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Isso é justificação pela fé, tá? Isso é o santuário, isso é o que Cristo faz no santuário celestial, e agora sendo tão claramente mostrado o que Cristo está fazendo hoje no santuário celestial. Qual o ministério de Cristo hoje no santuário celestial? Apocalipse capítulo 8, verso 3, descreve. Alguém no vídeo passado disse assim: olha, fala sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. Não tenho mais o que falar. Hoje o que Cristo faz diante do Pai, porque aqui está claro, é uma cena do santuário. E Cristo diante do Pai está ali, ó, mostrando as marcas da cruz. Porque, querido, o que é pecado? Pecado é muito mais do que a transgressão da lei. Pecado é a ofensa direta ao caráter santo de Deus. Deus não tolera o pecado. Deus não suporta o pecado. E Deus não é mentiroso. Deus não disse: olha, aquele que pecar um dia morrerá. Veja o que aconteceu no Jardim do Éden. Adão e Eva pecaram. Aí você vai dizer: ah, mas eles não morreram.
é verdade, mas naquele mesmo dia alguém morreu no lugar deles. Você lembra das folhas tentando se cobrir? Cristo vem, é feito o primeiro sacrifício, porque lá é muito claro em dizer que Deus providenciou para eles pele de ovelha. E que ovelha ia dar a pele e ficar viva? Ou seja, todo aquele que pecar, este morrerá. Então, desde o Gênesis, a justificação pela fé, tá? A graça é estendida. Para aqueles meus irmãos que dizem que o Antigo Testamento é a lei e o Novo Testamento é a graça, você está mais por fora do que arco de barril, irmão. O Antigo Testamento é a graça e o Novo Testamento é a graça. No Antigo Testamento há a lei e no Novo Testamento há a lei, porque a lei e a graça estão juntas. Uma mostra a necessidade da outra. Sem lei não há pecado. Sem pecado não há necessidade de salvação, porque a gente não peca mais. Então, muito cuidado, irmão, quando você disser que a lei foi cravada na cruz, porque você está tirando de Cristo a sua obra de intercessor no santuário celestial. E isto é blasfêmia. Isto é blasfêmia. Isto é pecado. Vamos então continuar, porque aqui agora há muita coisa interessante, tá certo? Eu já falei aqui sobre o princípio de repetição e ampliação, e eu queria só deixar claro para você compreender, por exemplo, o seguinte, olha só. Quando João mostra as cartas, e aí você vai entender agora de uma forma muito linda esse princípio, as cartas contam a história da Igreja de Deus. Desde quando Cristo sobe aos céus até quando Cristo volta dos céus. Então, as 7 cartas falam da história do cristianismo, de como Cristo está no meio da história, cuidando da sua igreja. Os 7 selos, eles vão falar sobre o sofrimento do povo de Deus no mundo cristão. Enquanto um está contando a história da igreja, João repete contando todo o sofrimento desta igreja. E agora as 7 trombetas, elas vão falar, queridos, de como Deus vinga o seu povo, de como Deus vai vindimar aqueles que oprimiram o seu povo, aqueles que causaram todo o sofrimento dos selos, aqueles que causaram a apostasia da igreja nas 7 cartas. As 7 trombetas mostram como Deus responde à oração dos santos, feitas no passado, feitas no presente e as que serão feitas no futuro. Isto é a repetição e a ampliação da história nas 7 cartas, 7 selos e agora nas 7 trombetas. Isso é maravilhoso, isto é maravilhoso. Eu queria trazer agora para você os detalhes das 7 trombetas, tá bom? Para a gente poder começar. Eu hoje não vou me estender muito, porque essa introdução ela é de extrema importância. Mas amanhã a gente volta mais específico nas trombetas. Mas eu queria que você entendesse o contexto aqui. E mais uma vez o contexto aqui é juízo. O verso 5, olha o que diz o verso 5. Apocalipse, capítulo 8, verso 5. Abra aí a sua Bíblia. Dê uma olhada aí na sua Bíblia. 8, verso 5. Então o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar, diz o verso 6. Olha que interessante. Deixa eu falar para você aqui algumas coisas para que você possa compreender melhor. Trovões, relâmpagos, terremotos, vozes, normalmente tudo isto antecede o juízo.
mas é marca da presença de Deus. Olha o que diz Isaías, capítulo 29, verso 6. Abra aí a tua Bíblia, Isaías, capítulo 29, verso 6. Vamos lá. A gente vai usar muito a Bíblia, viu? Muito. Porque, afinal de contas, a Bíblia ela é a única capaz de interpretar ela mesma. Tá certo? Então, a gente não vai aqui fazer nada mais do que deixar que a Bíblia, que o próprio Deus, através do Espírito Santo, que está nos conduzindo esta noite, Ele mesmo vai dar a resposta a todas as nossas dúvidas, tá bom? Então, Isaías, capítulo 29, isso mesmo, capítulo 29, os versos 5 e 6, diz assim, você achou? Achou? Vamos lá então, vamos ver? Podemos ler? Então vamos lá. A multidão dos teus inimigos, porém, será como o pó moído, e a multidão dos tiranos como palha que o vento espalha. De súbito, no instante, o Senhor dos exércitos virá com trovões, com terremotos, com grandes ruídos, com tufão de ventos, tempestades e labareda de fogo consumidor. A cena em que o anjo agora enche de fogo o incensário, põe o incenso e lança com toda a força esse incenso para a terra, simboliza agora, queridos, o momento em que Deus irá se manifestar contra os inimigos dele, contra os inimigos do seu povo. Esta é uma cena de juízo assolador, destruidor. E olha que bacana, as 7 trombetas, é interessante aqui agora a gente falar sobre as trombetas, né? Ficou claro que é um momento de juízo, mas por que os anjos, cada anjo tem uma trombeta na mão? E o que é trombetas em profecia? A gente já viu que anjos são mensageiros, tá certo? A gente já viu isso lá no capítulo 1, quando diz que a mensagem a ser dada à igreja de Laodiceia. Mas olha que interessante aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, aliás, desculpem, capítulo 14, verso 8. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 8. Tá bom? 1 Coríntios. E é primeira mesmo, viu, gente? Porque é uma carta. Carta é feminino. Livro é masculino. Então, carta é primeira. E livro é primeiro. Por isso é 1 Coríntios e 1 Reis, por exemplo. Tá? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 8. O que é que diz aqui? O 14, verso 8. Se a trombeta não der o som, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Olha que interessante, a gente já viu aqui pelo incenso que é uma cena de juízo. E agora a trombeta simboliza um chamado para a batalha. Então cada uma dessas trombetas simboliza ou simbolizará um momento em que será feito juízo em forma de luta do povo de Deus contra os opressores do povo dele. Certo? Então agora vai lá para Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, verso 16. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 19, verso 16. Se você estiver vendo, não está com a sua Bíblia, não se preocupe, porque você pode entrar no nosso canal, não que o canal não é meu, o canal é da igreja, tá? No canal da Igreja Adventista aqui do Distrito de Salgueiro, no YouTube.
Você pode procurar lá, Distrito de Salgueiro, no YouTube. E os nossos vídeos, a nossa série, se você não viu os anteriores, já está toda lá, tá certo? Já está toda lá para você poder assistir de novo, tirar sua dúvida. Ou, se preferir, você pode então procurar aqui no Facebook mesmo, tá? Procura aí, você manda o convite e aí você vai ter acesso a todo o conteúdo dos vídeos que vai estar lá também, está também aqui no Facebook, tá bom? Então vamos lá, Êxodo capítulo 19. Capítulo 19, o verso 16. Êxodo capítulo 19, verso 16 diz assim: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa sobre o monte, e um som de buzina, de trombeta muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. A trombeta também, queridos, ela é um chamado ao povo de Deus. Olha que interessante. A cena de juízo, um chamado para a batalha. Deus irá batalhar agora em favor do seu povo, atendendo às orações. Tá? Você vai ver lá no sexto selo que as orações dos santos estavam no pé do altar de incenso. No sétimo selo, Cristo agora pega as orações, acende o incensário para que cheguem a Deus as orações, ou seja, Cristo faz essa intermediação entre Deus e o homem, essa intercessão, e agora Deus irá responder a oração dos santos, feitas lá no sexto selo. E a oração, você lembra qual é? Até quando não nos vingarás? Até quando, Senhor, não atenderás às nossas súplicas? Olha lá o sexto selo, está no capítulo 6, tá certo? E aí, veja que interessante este momento, esta cena de juízo, ok? Deixe-me só, hoje eu não dei os boa noites, mas sintam-se todos contemplados com o nosso boa noite e o nosso abraço, tá bom? Então vamos adiantando aqui, queridos, vamos adiantando aqui também, porque Mateus capítulo 24, tá certo? Saímos aí de Êxodo, vamos agora a Mateus capítulo 24, verso 31, para que você também possa compreender mais a questão das trombetas, porque 7 anjos com 7 trombetas. Mateus capítulo 24, o verso 31. Olha aí, Mateus capítulo 24, verso 31. Diz assim: E ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade do céu. Uau! Que texto poderoso! E olha que lindo, queridos, que lindo! Neste momento, esses anjos estão tocando as trombetas, irão tocar suas trombetas, chamando o povo de Deus, para se reunirem para o grande dia do Senhor. Eu sempre achei o Apocalipse lindo. Que cena linda! Enquanto os santos, os salvos, clamam ao Senhor: até quando, Senhor? O Senhor não nos ouvirá? Até quando não vingará o nosso sangue derramado por ti? No 7º selo, antes mesmo de que soe a primeira trombeta, Cristo recebe as orações dos seus filhos martirizados. E ele agora prepara essas orações para que sejam ouvidas por Deus. Ao ouvir o clamor dos seus filhos que estão sofrendo na mão dos inimigos de Deus,
Deus então se prepara para fazer juízo. Deus agora irá vindicar o sangue que foi derramado na terra. Mais do que isso, queridos, Ele irá agora chamar o seu povo em diferentes momentos da história, ao som da trombeta. Cristo irá reunir os seus escolhidos para serem salvos. Isto é o que nós vamos começar a estudar a partir de hoje. Olha que coisa mais linda serão essas 7 trombetas. E agora, queridos, não vamos mais perder tempo, vamos descobrir agora a primeira trombeta. Já que Deus irá vingar o seu povo, Deus vai vingar o seu povo contra quem? Quem é o primeiro inimigo do povo de Deus ao longo da história? Você tem que lembrar que a primeira carta e o primeiro selo se referiam à igreja de Éfeso, a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos. Lembra o cavalo branco com o seu cavaleiro, com uma coroa na cabeça? Era uma igreja vitoriosa, apesar de todo o sofrimento que estavam passando. Então, queridos, olha que interessante. A primeira trombeta, então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora, porque vamos para o capítulo 8 de Apocalipse, o verso 7. É bem interessante isso aqui, viu? O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue, que foram lançadas na terra. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Quando o anjo toca a sua trombeta, imediatamente vem uma saraiva. E o que é saraiva? Saraiva é chuva de pedras. Uma chuva de pedras e fogo. E esse fogo ele vem misturado com sangue. Ou seja, vai haver aqui uma matança. Sangue vai ser derramado na terra. Deus irá vingar o seu povo da primeira igreja. E olha que interessante. Diz que foi queimada a terça parte da terra, né? A terça parte das árvores e toda a erva verde. A grama vai ser queimada, a terça parte das árvores será queimada e a terça parte da terra. Agora vamos lá para Êxodo capítulo 9. Vamos voltar para Êxodo capítulo 9. Vamos ver agora o que significam isso, tá certo? O que significa essa saraiva, esse fogo misturado com sangue? O que isso quer dizer, queridos? Essa primeira trombeta, ela faz uma alusão direta à 7ª praga que caiu sobre o Egito. Aí você vai dizer assim, então pastor, é a vingança contra o povo do Egito. Calma, filho, calma, a gente vai chegar lá. Só ler aqui o capítulo 9, os versos 23 até o 25. Diz assim: estendeu Moisés a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo desceu à terra. Assim fez o Senhor chover saraiva sobre toda a terra do Egito. Havia saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser nação. A saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo o que havia no campo, desde os homens até os animais. Feriu toda a erva do campo e queimou todas as árvores do campo. Olha que interessante. Então, a primeira trombeta, eu já vi aqui que ela faz uma ligação, ela é uma referência a o que Deus fez, como Deus fez chover fogo e pedras, e houve uma mortandade muito grande. Agora,
vamos em Isaías, tá? Livro do profeta Isaías, tá? Então vamos ao Isaías, já que é livro, né? Ao Isaías, capítulo 10. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 10. Muito bem, os versos que nós vamos ler aqui, do 17 até o 19, ok? Do verso 17 ao verso 19 diz assim: a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrase e consuma os seus espinhos e as suas sarças num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo. Será como quando desmaia o doente. O resto da árvore da sua floresta será como que um menino as poderá cortar. Olha que interessante, a luz de Israel. Queridos, Israel, o símbolo de Israel era uma árvore, era a videira. Você vai lembrar quando Cristo ele vai na parábola da videira, né? Ele diz, olha, como é que eu posso falar aqui? Deixa eu me lembrar aqui, né? A videira que não dá frutos, ela é cortada, né? Há uma referência aqui a essa questão de Israel como sendo o alvo aqui dessa destruição. Ezequiel, capítulo 20, abra aí, Ezequiel, capítulo 20, versos 46 e 47. Talvez agora fique até mais claro o que eu estou falando, se nós lermos Ezequiel, capítulo 20, o verso 46 e o 47. Ok? 20, 46 e 47. Filho do homem, volta o teu rosto para o caminho do sul. Derrama as tuas palavras contra o sul. Profetiza contra o bosque do campo do sul. E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu acenderei em ti um fogo, que em ti consumará toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. Queridos, que referência é essa? Sul e norte? Sul e norte? Lembra que depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois. O reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos. O reino do norte recebeu o nome de Israel, e o reino do sul recebeu o nome de Judá. O reino de Israel foi totalmente destruído, aniquilado pelos assírios. Mas o reino do sul, o reino de Judá, tá? Que é de onde ficaram conhecidos os judeus, esse reino não foi destruído. Tá? Esse reino não foi destruído antes do ano 70. Então, olha que interessante. Aqui em Ezequiel é feita uma profecia com relação à destruição do reino do sul. Aí você vai dizer assim, pastor, mas isso aqui pode ser aplicado à Babilônia, a destruição. Queridos, Ezequiel é contemporâneo de Daniel. Ou seja, Ezequiel já viu a destruição que Nabucodonosor fez em Jerusalém. Qual a necessidade de, depois de haver uma destruição, ser profetizada a destruição que já aconteceu? Não há necessidade. Logo, aqui é feita uma referência
há uma destruição que está por vir sobre o reino do sul, sobre Judá, sobre o povo judeu, sobre Jerusalém em especial. E quando é que isso então acontece? Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versos 15 ao 19. Mateus 24, dos versos 15 ao 19. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça e atirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas roupas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Essa referência aqui, essa profecia que o próprio Cristo está fazendo, ela é uma profecia que se aplica diretamente ao que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. A primeira trombeta faz referência à destruição de Jerusalém, causada pelo general Tito, que depois se tornou César, imperador. No ano 70, depois ali de um cerco que durou anos a Jerusalém, o exército romano entrou na cidade. Flávio Joséfo descreve bem isso no livro História dos Hebreus, quando ele fala no grande incêndio, fogo, uma matança violenta aconteceu. E não só, queridos, esta perseguição aconteceu no ano 70, como ela se estendeu até o ano 135. Muita gente morreu. Estima-se que 1/3 da população dos judeus daquela época foi assassinada, foi morta. Então, a primeira trombeta, olha que coisa linda, a primeira trombeta é a resposta de Deus à oração da Igreja Apostólica, que foi perseguida, que foi martirizada, que foi derramado o sangue dessa primeira igreja pelos judeus. Leia o livro de Atos. Leia o livro de Atos, para você ver que toda a perseguição, ela é causada pelos judeus. Pelos judeus. Então, por conta disso, é que a primeira trombeta, ela é a resposta de Deus à oração da igreja de Éfeso, que foi martirizada na mão dos judeus. Entenderam? E percebe a beleza disso? Da resposta de Deus aos primeiros mártires. E olha agora também, eu vou parar por aqui, nós vamos encerrar por aqui, tá certo? Amanhã à noite, então, nós vamos continuar a partir da segunda trombeta e vamos, então, fazer o estudo das últimas 6, 7 trombetas, tá bom? Queridos, Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Deus. Temos alguma pergunta? Não? Então vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai Santo e Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, fica conosco neste momento, Senhor. Cuida de nós, cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor Deus, a continuarmos firmes e fiéis. Agora mais do que nunca, Senhor, gratos por sabermos que o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor, agora, no livro do Apocalipse, começa a responder ao clamor do Teu povo,
que tem fome e sede de justiça. Pai amado, fica conosco, perdoa os nossos pecados e nos dá uma noite de paz, de alegria e de tranquilidade na Tua presença e na presença dos santos anjos. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês e até amanhã, 8 horas da noite. Estaremos reunidos novamente, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe vocês.